Que a paz e a graça do Senhor Jesus continue reinando em nossos corações. Amém. Irmãos, estou muito feliz nesta noite de estar juntamente convosco para nós glorificarmos o nome santo do Senhor nosso Deus. Porque, conforme diz a palavra do Senhor nosso Deus, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Louvado seja Deus. Então agradeço a Deus pela semana que ontem se findou e pela semana que hoje estamos principiando, que nós possamos estar sempre na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos falando de agradecimento desde o princípio do culto. Os hinos também falaram de agradecimentos. E a nossa irmã Mariana relatou sobre agradecer a Deus. E nós vamos continuar falando sobre a gratidão que nós devemos ter para com o Senhor nosso Deus e para com o próximo também. Então nós vamos convido os irmãos para fazermos uma leitura na palavra de Deus em Lucas capítulo 17, principiando pelo versículo 11. Que nos diz a palavra de Deus. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhes disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe suas palavras em nossos corações. Amém. Irmãos, aqui nós encontramos uma cura maravilhosa que o Senhor Jesus fez para aqueles 10 leprosos. Nós sabemos que a lepra na antiguidade era uma doença, como até hoje é, uma doença terrível, mas que eles tinham que ficar retirados daqueles que eram sãos, aproximadamente 100 metros de distância, não podia se aproximar, e eram desprezados forçosamente pelas esposas, pelos filhos, enfim, pelos seus familiares, devido àquelas enfermidades que eles tinham. Então, era um povo realmente sofrido, né? Mas até que chegou a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus para eles. Esses 10 homens, todos eles foram curados, conforme nos diz a palavra de Deus. Mas quantos voltaram para agradecer, irmãos? Apenas um voltou para agradecer. E os outros 9? Os outros 9 acho que até esqueceram que eram leprosos, né? Se distanciaram de Jesus, não apareceram mais. Isso, irmãos, não acontece conosco muitas vezes? Quantas vezes nós recebemos as bênçãos do Senhor e esquecemos de agradecê-lo? Quantas vezes nós oramos, pedimos a Deus, Ele nos dá aquilo que nós estamos pedindo e esquecemos de agradecer a Deus? Isso, irmão, se chama ingratidão. Porque veja, aqueles 9 foram curados, mas também ficou tão somente naquela cura. Será que Jesus tem, irmãos, apenas uma bênção, uma cura para nos dar? Não, Ele tem uma infinidade, irmãos, desde que nós permaneçamos nos caminhos do Senhor, buscando a Deus,
agradecendo a Deus por tudo que Ele nos proporciona. Porque, irmãos, se nós fôssemos levar literalmente, nós deveríamos 24 horas estarmos agradecendo a Deus. Só pelo fato de estarmos aqui falando do amor de Cristo, irmãos, é uma bênção de Deus. Quantas pessoas que gostariam de estar, mas não têm tido a oportunidade, por um motivo ou por outro. Mas nós aqui estamos para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. E aquele homem que voltou, vendo que realmente ele ficou são, ele voltou para agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela cura maravilhosa que ele tinha recebida. E ele não somente alcançou, irmãos, a cura, como também Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou, louvado seja Deus. Então, irmãos, não é somente uma bênção, uma cura que nós alcançamos de Jesus e fica tão somente nela, mas nós devemos agradecer a Deus todos os momentos da nossa vida. Por quê, irmãos? Porque conforme dissemos a princípio, que grandes coisas tem feito o Senhor, mas grandes coisas mesmo, irmãos, que se cada um de vós tivesse a oportunidade de estar relatando as bênçãos que Deus tem feito na sua vida, são muitas. Por quê? Porque os irmãos têm procurado sempre agradecer a Deus. Então é bênçãos sobre bênçãos, é uma bênção atrás da outra, né, irmãos? Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, e o que é gratidão? Primeiro, gratidão não é se sentir em dívida, né? Porque muitas vezes alguém faz alguma coisa para mim, porque ele fez algo para mim, eu vou fazer porque ele fez para mim, né? Por exemplo, eu vou no casamento de alguém. Por quê? Porque se alguém foi no meu casamento, eu acho endividado com aquela pessoa. Então eu acho que eu tenho que pagar aquela dívida com a pessoa. Não, irmãos. Gratidão é você amar, é você ser fiel à pessoa, primeiramente a Deus, é claro, né? Mas ao nosso próximo também, ser agradecido a Ele e não ter aquele sentimento negativo, que nós achamos que estamos em dívida com a outra pessoa e, portanto, eu vou fazer da mesma forma como Ele me proporcionou, eu vou retribuir. Não, irmãos, nós devemos fazer de coração, ser grato, mas de coração, não porque alguém fez algo para mim, que eu sou obrigado a retribuir. E nós também que fazemos algo pela pessoa, irmãos, não devemos esperar em troca. Porque quantas vezes que alguém chega para mim, fala que eu fiz determinadas coisas para ele em tal data, eu nem lembro o que eu fiz, né? Mas se ele está falando, é porque realmente aconteceu. Então, irmãos, nós não devemos esperar fazer as coisas esperando que alguém venha até nós e que seja grato. Mas nós que somos beneficiados, nós temos que retribuir agradecendo a Deus, agradecendo ao próximo por aquilo que Ele me proporcionou. Então é isso, irmãos, nós devemos ser gratos a Deus todos os momentos da nossa vida. Pela saúde, pelo ar que respiramos, pelo alimento que ingerimos, pela água que bebemos. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, nosso Deus, tem muitas bênçãos para dar a todos aqueles que confiam na sua palavra. Então, irmãos, nos diz a palavra de Deus que existe uma barreira para ser grato. É o egocentrismo, né? É a pessoa que deseja, que quer ser melhor do que a outra. Então Deus não se agrada com essas coisas, irmãos, né? Então existe aquela barreira que você deixa de agradecer a Deus, deixa de agradecer ao próximo, porque você se acha superior àquela pessoa, né? E portanto ele acha que não deve agradecer por aquilo que ele faz. E portanto, irmãos, nós devemos ser gratos em tudo que o Senhor, nosso Deus, tem dado a cada um de nós. E ensinar às nossas crianças, irmãos, a gratidão também. Por quê?
Porque as crianças têm que aprender desde pequeninos ser gratos a outrem, ser gratos a Deus, né? Porque elas já vão crescendo sabendo que ela tem que agradecer ao Senhor, nosso Deus, e ao próximo também. Diz que certa ocasião, uma mãe com a filhinha, andando pela feira, o feirante pegou uma laranja e deu para a menina. E a mãe dela falou assim: filhinha, como é que fala? Ela fala: descasca. Por quê? Porque ela não aprendeu, irmãos, não aprendeu a ser grata às pessoas, né? Ser grata a Deus. Então nós devemos ensinar as nossas crianças, desde pequeninos, ser agradecidos, porque o Senhor nosso Deus se agrada daqueles que assim fazem. Então, irmãos, nós devemos todos os dias da nossa vida, a partir do momento que nós levantamos os nossos leitos, nós devemos orar, agradecer a Deus por aquela noite, por mais um dia de vida, e ao findar daquele dia, irmãos, continuar agradecendo a Deus. Como eu disse ao princípio, se nós fôssemos levar a coisa ao pé da letra, nós deveríamos estar 24 horas na presença de Deus, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, irmãos, existem aqueles também que se acha o tal, quando está no trânsito, quando está no seu lar, quando está nas ruas, achando que ele é superior às outras pessoas e acabam muitas vezes fazendo barbáries, né? Por quê? Porque não sabem agradecer ao próximo, não sabem agradecer a Deus. Nós encontramos ali o povo de Israel também, irmãos, murmurando, né? De tantas bênçãos que eles haviam visto ali acontecendo com o povo de Israel, e no entanto, ao invés de eles agradecerem, eles murmuravam. Por quê, irmãos? Porque não deram crédito à palavra de Deus, viram as maravilhas, o poder de Deus que havia feito na vida deles, e eles, ao invés de agradecer a Deus, eles murmuravam. Então, irmãos, a gratidão é uma coisa que deve ser uma constante na nossa vida. Certa ocasião, teve uma embarcação, um naufrágio de uma embarcação, e um pescador acabou salvando várias vidas daquela embarcação. Então, ele foi condecorado, prepararam ali um banquete para aquele homem, né? Por honra e merecimento, por aquele ato de bravura que ele havia feito, e deram a palavra para aquele homem e perguntaram o que mais lhe chamou a atenção diante daquela situação, daquela circunstância, e ele disse: o que mais me chamou a atenção é que nenhum daqueles que foram salvos chegou para mim e disse muito obrigado. Então acontece, irmãos, o ser humano, ele é muitas vezes, ele é ingrato para com o seu próximo, ele é ingrato para com Deus, que lhe proporciona muitas bênçãos, e ele não para alguns minutos da sua vida para agradecer a Deus. Então, irmãos, nós devemos nos conscientizar que nós devemos, em todos os momentos da nossa vida, agradecer a Deus pela sua misericórdia que tem tido para conosco. Porque, irmãos, porque o Senhor, Ele nos dá, mas se nós não agradecer pelas bênçãos que Ele nos tem dado, irmãos, será qual o motivo que nós temos para achar que Deus deve continuar dando bênçãos para nós, se nós não paramos para agradecer? Nós pedimos, recebemos a bênção. Nós oramos outra vez e o Senhor nos manda chuvas de bênção. E aí, irmãos, nós recebemos e não agradecemos? Será que Deus tem obrigação para nos dar bênçãos? Para nos socorrer nas horas difíceis da nossa vida? Não, irmãos.
Não é nós que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Então, portanto, nós devemos ser gratos, sim, a Deus por tudo aquilo que Ele faz para cada um de nós. Então, irmãos, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós que temos feito isso constantemente, nós devemos levar este ensinamento para que outras pessoas assim fazem, para que eles possam ser bem-sucedidos na presença de Deus. Ensinar a família, ensinar nossos filhos, nossos netos, para agradecer a Deus em todas as circunstâncias, né? Conforme diz Paulo, e é o que nós vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 em diante. Paulo agradecendo os donativos recebidos, que nos diz a palavra de Deus. Versículo 10: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Aí está, irmãos, Paulo já havia tido a experiência com Deus. Paulo passou muitas dificuldades, muitas situações difíceis, irmãos, mas nós encontramos certa ocasião, ele preso. O que ele fazia, irmãos, na prisão? Ele orava e cantava hinos a Deus. Então ele era grato a Deus, ele era grato aos irmãos, por tudo e em qualquer circunstância, irmãos. Porque muitas vezes nós somos gratos a Deus, muitas vezes, quando as coisas estão tudo bem, né, irmãos? Está correndo tudo bem, graças a Deus, né? Agradecemos a Deus muitas vezes. Mas quando as coisas se invertem, irmãos, quando as coisas começam a acontecer ao contrário, começa a dar errado as coisas, começa a vir um problema, outro, enfermidades, situações adversas. E aí, irmãos, nós somos gratos a Deus por isso? Veja que Paulo, ele já havia superado todas essas coisas, já tinha tido essa experiência, já era maduro, uma pessoa madura, né, diante das circunstâncias. E onde é que estava Paulo? Paulo, preso, fazia o quê? Orava e cantava hinos a Deus. Aí está, irmãos, em qualquer circunstância nós devemos agradecer a Deus. A coisa deu errado, irmãos? Às vezes parece que deu errado, né? Mas tem certos erros que acontecem, coisas que acontecem na nossa vida, que parecem aos nossos olhos que deu tudo errado para nós. Mas para Deus está certo, né, irmãos? Porque ali pode trazer um benefício para nós lá na frente. Porque nós conhecemos, nós vimos as coisas que acontecem assim ao nosso redor, até onde os nossos olhos alcançam. Mas além disso, irmãos, nós não enxergamos mais. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. E o certo é que a palavra de Deus também nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, irmãos. Só quando as coisas vão bem? Não. Também, né? Quando as coisas vão bem, agradecemos a Deus. Mas quando vai mal, também devemos agradecer a Deus, irmãos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele sabe o que é bom para nós, para os seus filhos, para aqueles que andam pela sua palavra, para aqueles que obedecem os seus ensinamentos. Ele tem um zelo especial. Por quê, irmãos? Porque aqueles que assim fazem, ele está procurando agradar a Deus, andando pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. Então as bênçãos do Senhor, elas são derramadas. E por que dar graças a Deus, irmãos? Porque é a vontade de Deus. Quando devemos dar graças a Deus?
sempre. E em que nós devemos dar graças a Deus? Em tudo. E em nome de quem nós devemos dar graças? Em nome de Jesus. Agradecer a Deus por todos os seus feitos. Louvado seja Ele. Certa ocasião, irmãos, também numa sala de aula, um grupo de alunos, fazendo ali um trabalho para mostrar quais eram, as 7 maravilhas do mundo. E ali começaram a enumerar Coliseu de Roma, Cristo Redentor, Machu Picchu do Peru, Muralha da China, e ali foram mencionando, as 7 maravilhas do mundo. E diz que ali na classe tinha uma menina, uma menina pensativa. O professor chegou para ali: você achou as 7 maravilhas do mundo? Falei: são tantas as maravilhas do mundo. E começou a ver, ouvir, falar, sentir, amar, e ali começou a relacionar as coisas mais importantes do que as maravilhas materiais que nós vemos, que também são contemplação do Senhor nosso Deus. Mas nós valorizamos aquilo, irmãos, que é o essencial, que aquela menina localizou em breves palavras as coisas mais importantes que devem existir no ser humano, e que nós devemos ser gratos a Deus por todas estas coisas. Louvado seja Deus. Então, irmãos, devemos nos conscientizar que nós devemos esta gratidão ao Senhor nosso Deus. E, portanto, a partir de hoje, se nós muitas vezes esquecemos das bênçãos que Ele tem nos proporcionado, mas vamos procurar lembrar do que o Senhor nos fez hoje, por exemplo, Vamos começar a partir de hoje. O que o Senhor Deus nos fez para mim no dia de hoje? Se nós puxarmos pela memória, nós vamos perceber que hoje, num só dia, Ele fez muitas coisas, irmãos, de bom para nós, muitas bênçãos no dia de hoje, e coisas que nós vimos e outras que nós não vimos, Quantas vezes, irmãos, no trânsito, somos livres de um acidente qualquer, às vezes um atraso que acontece, ou adiantamos muitas vezes, e somos livres de um acidente, e nós nem sabemos, nem tomamos conhecimento, nem agradecemos porque nós não vimos, mas nós devemos agradecer a Deus por isso também. Somos livres de um malfeitor, às vezes nós éramos para estar na mão de um malfeitor, o Senhor nos livrou, nós nem percebemos, irmãos? Então são coisas que acontecem diariamente e que nós devemos também agradecer a Deus, não só pelas coisas visíveis, pelas coisas aparentes, mas pelas coisas que nós não sabemos e que o Senhor é sabedor de todas as coisas, e Ele nos proporciona também estas bênçãos, estas maravilhas. Louvado seja Deus. Então vamos, irmãos, nos conscientizar que nós devemos ser gratos ao Senhor nosso Deus. Ser gratos também ao nosso próximo quando alguém nos proporciona algum favor ou alguma coisa que nos favoreceu, enfim, nós devemos agradecê-lo também, porque, irmãos, porque muitas maravilhas acontecem quando nós somos agradecidos, como nós agradecemos a Deus e ao nosso próximo. Então que Deus nos abençoe, irmãos, dê a nós sempre esta persistência em dizer muito obrigado, Senhor, muito obrigado àquele que me ajudou, aquele que me socorreu, aquele que fez algo para mim, muito obrigado. Não esquecer jamais de ser agradecido. É o que exatamente a nossa irmã Mariane fez na noite de hoje, Agradeceu a Deus por muitas coisas, Muitas coisas que atormentava, que atrapalhava, que acontecia,
nos dias em que antecedeu, depois pós-parto, enfim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas ela está aqui para agradecer a Deus, porque já disse e não me canso de dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Então vamos estar sempre, irmãos, na presença de Deus, agradecendo porque Ele é bom e realmente a sua misericórdia dura de eternidade em eternidade. Amém.